Olha, eu vou dar uma sugestão, tá? Falar da Serra da Beleza, eu posso até falar. Agora, os meus principais trabalhos hoje em dia não têm a ver com a Serra da Beleza, tá? E com certeza eu poderia falar de coisas que ninguém aqui falou e nem vai falar também. Que são, uma das pesquisas são as minhas investigações nas imagens espaciais, que estão revelando a presença alienígena em Marte, na Lua e em outros pontos do Sistema Solar. O meu trabalho de investigação sobre casos de abdução, quer dizer, são coisas diferentes do ator. Agora eu posso falar da Serra da Beleza até porque fui eu que fiz a pesquisa desde o início também. Há cerca de 5 anos atrás eu dei início ao novo processo de investigação das imagens espaciais, não só da Lua, como de Marte e outros pontos do Sistema Solar, que estavam sendo finalmente liberadas pela Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA, e também pela Agência Espacial Europeia, que sempre foram mantidas em sigilo. Essas imagens mostram, por exemplo, que os americanos já sabiam da presença alienígena a nível de ruínas de antigas instalações e também de bases ufológicas na atualidade, desde o início do programa espacial americano, como também do próprio início do programa espacial soviético. Isso nos primeiros anos da década de 60. Fotografias, por exemplo, da Lua antigas que estão sendo agora liberadas em sites, por exemplo, do Laboratório Lunar e Planetário da NASA, revelam a existência de ruínas na forma de obeliscos semelhantes aos nossos aqui da Terra. Algumas estruturas são gigantescas e têm a forma piramidal, até rastros de objetos que foram arrastrados no passado remoto ou até em época recente pelo solo lunar, estão aparecendo nessas fotografias antigas que foram liberadas. Mas não só nas fotografias antigas. Fotografias mais recentes obtidas pela espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter nos últimos anos mostram o mesmo tipo de evidência da presença de veículos ou de objetos que realmente estão sendo movimentados pelo solo de nosso satélite natural na atualidade. Alguns desses rastros deixados na Lua, tanto aqueles mais antigos quanto os mais recentemente fotografados, às vezes têm mais de 10 quilômetros de extensão. Algumas das estruturas, por exemplo, piramidais, chegam a passar de 1 quilômetro de altura. Alguns desses obeliscos, o maior deles, ou a maior dessas torres, como também são chamados alguns desses objetos, chegam a ter mais de 800 metros de altura. Ou seja, são coisas simplesmente gigantescas que estavam sendo mantidas em sigilo, que oficialmente para a NASA, a nível de declarações oficiosas, ainda não foram encontradas, só que essas fotografias que mostram essas evidências estão sendo liberadas, como eu falei, nos últimos anos, e eu venho detectando esse tipo de material numa investigação reiniciada há 5 anos atrás. A mesma coisa vale para Marte também. A NASA sempre negou e continua negando qualquer tipo de evidência definitiva de vida em Marte, seja a nível de passado, seja a nível de presente, mas as fotografias também liberadas nos últimos 5 ou 6 anos, oriundas de várias missões espaciais, do passado como também das atuais, revelam de maneira definitiva, por exemplo, que Marte ostentou num passado remoto uma civilização de âmbito planetário que construiu pirâmides, construiu verdadeiras cidades no solo do planeta vermelho, cujas ruínas são fotografadas com facilidade, não só nos últimos anos, mas desde a época das espaçonaves Vikings, nos anos de 76 e 77. Algumas imagens também liberadas, obtidas pelos rovers Spirit e Opportunity da NASA, mostram, além de vestígios dessa antiga civilização, mostram sinais claros daquilo que nós só podemos definir como fósseis de animais que existiram no passado remoto também do planeta. O impressionante em relação a algum desses fósseis que foram fotografados e que eu e outros colegas do exterior estamos detectando nos catálogos de imagens desses rovers, dos chamados jipinhos marcianos da NASA, são extremamente semelhantes à vida que existiu na Terra há milhões de anos. Existem alguns fósseis desses que lembram muito ossadas dos dinossauros que existiram aqui na Terra até cerca de 64 milhões de anos. Outro tipo de material marciano, também sendo liberado na atualidade, diz respeito diretamente à presença de formas de vida vegetal no presente.
como também, eu já havia colocado a nível de possibilidade, algo paralelo a nível de fósseis à vida animal no passado, né? O primeiro UFO, oficialmente reconhecido pela NASA através de um link, do qual consta a palavra UFO, é um UFO fotografado pelo rover Spirit, no dia 68 da missão desse rover, também a partir da superfície marciana. Esse objeto estava passando no solo, ou melhor, sobrevoando o solo marciano, justamente na área que naquele dia estava sendo explorada por esse rover, conhecido como Spirit. Ou seja, hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de fotografias já liberada pela NASA, que não é comentada oficialmente, mas que pode ser acessada com até certa facilidade na atualidade, em vários sites distintos da Agência Norte-Americana Espacial, que mostram que realmente o nosso satélite natural, como o planeta Marte, não só ostentou instalações ou bases alienígenas que hoje são fotografadas na forma de ruínas, mas que existe alguém, vamos colocar dessa maneira, algum ou mais povos alienígenas utilizando esses dois mundos como base na própria atualidade. Eu comecei a investigar o fenômeno UFO, na verdade, através da presença alienígena ou extraterrestre do passado. Então, estudei livros sagrados das principais religiões, estudei registros históricos, por exemplo, dos romanos, e tradições, inclusive, lá do Oriente, da própria Índia, né, que, na nossa interpretação, revelam de maneira definitiva contatos mantidos pelos nossos antepassados com seres que vinham do espaço há 1000 anos, 2000 ou até cerca de 5 ou 6 mil anos atrás, como aconteceu também na época da Suméria, da civilização suméria. Agora, um dos destaques desse tipo de evidência da presença de povos alienígenas ou de uma tecnologia avançada na Terra no passado, nós podemos achar com facilidade em vários textos com cerca de 3.500 anos de idade, em média, que são atribuídos aos Árias, povo que habitou a Índia no passado, né? Dentro do qual nós temos não só a descrição de seres que desciam do céu, nos chamados Vimanas, mas que muitas vezes levavam também homens da terra para o céu, através dessas mesmas naves que tinham esse tipo de denominação no passado. Agora, às vezes, o que nos espanta em relação àquela época, ou a esses textos antigos indianos, são referências claras a processos de conflito entre determinados povos, né, que visitavam a Terra no passado, que entravam em conflito, utilizando aeronaves semelhantes, aparentemente, aos nossos aviões da atualidade, ou coisa parecida. E, inclusive, armamentos que lembram raios laser da atualidade e até artefatos nucleares. Existe um texto desses, com cerca de aproximadamente, como eu falei, 3.500 anos de idade também, chamado Drona Parva, que descreve claramente um bombardeio nuclear. E esse texto descreve literalmente o seguinte: Kunkra, que era o nome do tripulante do Vimana em questão, mencionado, teria lançado sobre a Tríplice Cidade um projétil único carregado com a potência do universo semelhante a 10.000 sóis, né, que simplesmente vaporizou tudo. E segundo esse mesmo texto, tudo que restou depois foi poeira, né? Ou seja, nós não sabemos a que região específica esse texto faz menção, mas aparentemente está relacionado à Índia Antiga, com toda a certeza, né? E ainda esse texto mais à frente descreve que aquelas pessoas que não morreram diretamente pela explosão ou aparição desses fenômeno que foi denominado ou descrito como sendo equivalente a 10.000 sóis simultaneamente aparecendo, acabavam falecendo posteriormente ou gerando uma descendência deformada a partir de uma espécie de um pó branco que acabava por cair do céu, ou seja, claramente um efeito que seria gerado por artefatos nucleares, né? Existem regiões, por exemplo, do deserto de Gobi, já em regiões próximas, né, na China, né, que estão vitrificadas de uma maneira, né, a areia se tornou vitrificada a partir do contato de temperaturas cujos cálculos
seria superior a vários milhares de graus centígrados. Temperaturas que só são passíveis de serem geradas a partir do emprego da energia nuclear ou de artefatos nucleares. Ou seja, o passado do nosso planeta, remoto ou não tão remoto assim, está cheio de referentes a uma alta tecnologia, né? Essa tecnologia até de época para época parece que varia em termos de avanço, mas que certamente tem contato com povos que vinham do espaço e mantinham contato com os nossos antepassados, ajudando até no alvorecer de vários polos civilizatórios avançados. Eu comecei a investigar ufologia não só preocupado com o aspecto da presença alienígena no passado, mas tendo aquela convicção que o que acontecia no nosso tempo atual através do fenômeno UFO tinha a ver com o nosso passado misterioso. E a minha investigação ao longo de mais de 30 anos acabou me levando à conclusão, pesquisando informações recebidas de vários casos de abdução ocorridos no Brasil e no exterior, que eu tive a chance de estudar, de que, na verdade, a própria humanidade da Terra seria descendente de um processo de colonização feito aqui no nosso mundo há milhões de anos atrás por várias raças que, trabalhando conjuntamente, prepararam de início o planeta para essa futura colonização, trazendo até formas de vida vegetal e animal mais avançadas que ajudaram a modificar as condições ambientais da Terra. E mais à frente, a nível de milhões de anos, quando o planeta já suportaria a vida humana como nós a conhecemos hoje, teriam sido implantados, segundo essas mensagens recebidas através dos contatos atuais, vários polos civilizatórios avançados. Esses mesmos contatos fazem menção que, muito tempo depois, teria acontecido um grande cataclisma no planeta, né, que acabou por destruir totalmente aqueles polos civilizatórios e que o próprio homem aqui implantado passou por um processo de regressão biológica. Então, o que essas informações estudadas por mim de casos de abdução da atualidade dão a entender é que o próprio processo de contato na atualidade, em grande parte, visa minimizar os efeitos de uma espécie de mutação genética regressiva que a humanidade do passado sofreu e acabou limitando as nossas capacidades, inclusive paranormais. Isso é dado como informação detalhada em vários casos que eu investiguei pessoalmente. Então, nós temos hoje a convicção de que o que acontece hoje a nível de processo de abdução nada mais é que um processo derradeiro de intervenção genética visando o reaparecer em plenitude das capacidades humanas que nós tivemos quando aqui fomos deixados num passado mais remoto. O importante é que a prova fóssil, eu sempre fui muito interessado também em arqueologia, paleontologia e antropologia, que a prova fóssil disponível, que muitas vezes parece contraditória, fundamenta totalmente essa ideia de um planeta colonizado por povos extraplanetários e que essa vida para cá transportada sofreu várias vezes de maneira cíclica uma intervenção para que avançasse ou evoluísse mais rapidamente. E isso vale para a própria espécie humana. Nós não estamos hoje em dia buscando um elo perdido para a espécie humana. Existem várias lacunas na prova fóssil que pode ser explicada a partir do que esses seres estão falando para nós na realidade. E o que é dito também, ou colocado pelo menos nas entrelinhas dessas mensagens, e é a conclusão pessoal particular minha também, é que estaríamos vivendo hoje os momentos finais de um processo de preparação da humanidade para que ela descubra quem ela é, na verdade, de onde ela veio, quem são esses seres que nos observam e interferem na sua evolução, inclusive na atualidade, para que possa chegar o dia em que a humanidade estará se reintegrando a uma espécie de comunidade cósmica da qual fez parte no passado. E que no futuro nós vamos fazer em mundos mais jovens a mesma coisa que foi feita na Terra no passado. Ou seja, continuar espalhando a vida e a nossa própria espécie pelo universo. Um componente que a gente não pode deixar de colocar, que faz parte dos meus últimos livros e artigos e conferências, é que a preocupação desses mesmos seres, de aspecto humano ou não, através das suas informações, de que nós temos que perceber que o homem não é simplesmente matéria, que nós, na verdade, e o próprio universo, somos estruturas multidimensionais e que a realidade espiritual
ela permeia a totalidade do que existe. E que o universo, na verdade, é feito, como nós próprios, de várias faixas ou níveis vibracionais. E que nós temos que ter a noção de que hoje nós podemos nos considerar terrestres, mas amanhã a nossa casa planetária será um outro mundo. E que nós, no passado, habitamos corpos relacionados a outros sistemas estelares, a outros planetas, por exemplo. E que o aspecto da realidade espiritual não deve ser encarado de uma maneira religiosa, mas como uma parte realmente fundamental de todo esse processo. E isso hoje vamos dizer assim, é fundamentado dentro até da nossa física mais avançada, para a qual a matéria, o universo material, só se manifesta, só existe a partir de uma força imaterial, a partir da existência daquilo que a física quântica chama de observador. Agora, o que seria esse observador na nossa compreensão? Cada espírito nosso individualizado, que seria a célula dessa espécie de estrutura maior ou da própria divindade, é um observador responsável pela criação da própria matéria ou do próprio universo material, e a própria evolução desse estaria relacionada não só a nós, mas a toda criatura existente nesse mesmo cosmos. A minha experiência como investigador, como pesquisador, ela não leva a sério a possibilidade de um contato programado. Pelo menos, na atualidade, eu não conheço nenhum grupo que esteja em condições, né, ou que, de fato, tenha credibilidade para marcar um contato programado em que possam ser filmados esses seres, por exemplo, ou mesmo essas naves. O que a gente costuma dizer é o seguinte: existem áreas de incidência pelo mundo inteiro, que são áreas onde o fenômeno é mais rico, é mais assíduo em termos de manifestação, e sempre é mais fácil observar o fenômeno UFO numa área dessas, né? Agora, a possibilidade de um contato mais próximo ou não, isso sempre depende da agenda do outro lado, de quem está do outro lado, que são os operadores ou os responsáveis pelo fenômeno UFO, né? No final da década de 60, início da década de 70, o grupo do general Moacir de Mendonça Uchoa, numa fazenda chamada Vale do Rio do Ouro, no município de Alexânia, no estado de Goiás, dentro de um grupo formado por pessoas das mais variadas qualificações técnicas ou científicas, ou até tendências religiosas, conseguiu, né, ter informações prévias das datas em que determinados fenômenos iriam se manifestar. E isso foi confirmado por várias vezes. Mas desde, vamos dizer assim, do findar das pesquisas em Alexânia, eu realmente não conheço nenhum outro grupo que tenha tido essa capacidade de previamente programar outros encontros, sejam com as naves, com as sondas ou com seres.